vamos lá. Como Itamar quer ficar por último, e chegou agora, quem das meninas se dispõe a fazer o primeiro aí? Pela ordem, então, é Ivone. Então, pronto. Então, a Eleni faz a prece para que a gente possa começar, né, Eleni? Bora trabalhar. Vamos aquietar nossas mentes alguns instantes, nos conectar com a espiritualidade, agradecendo essa oportunidade de estudo, de integração, e que a gente sabe que essa energia que a gente nutre não serve somente a nós, possa beneficiar os nossos lares, em especial o lar de Ivone, para que a paz, a harmonia, a saúde mental e espiritual esteja agora envolvendo seu irmão, envolvendo todos os moradores desta casa, deste lar. Pedimos também pelo lar de Val, de Itamar, de Rian, de Clécio, de Alex e meu, para que essa energia transborde em forma de harmonia, de paz, de serenidade, de equilíbrio. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Agora mais para uma semana de estudo, né, de aprendizado e de luta com a vida continuada de cada um de nós. Ivone, meu amor, você, por favor. Vamos lá. Esse mês de março, né? É o mês de março, né? Não temos boletim, né? Foi suspenso o boletim desse mês, né? Mas nessas conversas familiares, cada uma dessas comunicações tem ensinamentos maravilhosos, né? Profundos, que nos faz refletir e faz compreender cada vez mais a doutrina. São 4 comunicações, né? E cada uma delas trazendo belíssimos ensinamentos. Primeiro, a senhora Bertrand, né? Bertrand. É interessante que ela faleceu no dia 7 de fevereiro, e quando foi dia 15 do mesmo mês, ela já deu essa comunicação muito rica, e eu fiquei assim, vibrando na sintonia dessa irmã, porque ela nos trouxe algo maravilhoso. No início, o Kardec já bota aqui uma nota, né? Ela fez um estudo muito sério do espiritismo, cuja doutrina ela professava, e da qual ela compreendia toda a importância filosófica. Olha que ensinamento aqui, né? Ela fazia um estudo sério do espiritismo, professava a doutrina, e ela compreendia também a importância daqueles ensinamentos. Então, ela é evocada na sociedade, e aí ela, de forma muito segura, né, a conversa dela trazendo informações belíssimas, né? E aí eles, nessa evocação, ele disse que, como ela era uma pessoa simpática à sociedade, eles acreditavam que ela não teria má vontade de vir se comunicar com ele. Aí ela disse que era verdade, isso mesmo. E um outro motivo também que o fazia evocar era com respeito a escrever a filha dela, né? Que estava sentindo triste com a falta da mãe, né? E aí eles também queriam que ela tivesse notícia da mãe. E ela, certamente, ela o espera, ela sabia que ela estava esperando a comunicação da mãe, né? E outra parte aqui também interessante é... Ela fala aqui da doutrina, né? Mas antes tem aqui um... foste o testemunho do instante da morte do vosso corpo, ela diz, meu corpo, esgotado por longo sofrimento, não teve que suportar uma grande luta. Minha alma se destacou dele como o fruto maduro cai da árvore. Olha quando o fluido, né, vital chega ao final, como é que acontece, né? É como se ela disse mesmo, o fruto maduro que cai da árvore. Não tem muito sofrimento, é desligado, né? De uma forma tranquila, natural. O momento mesmo esgotou o fluido e o espírito abandona aquele corpo sem mais vitalidade.
E aí eles perguntam, poderia nos descrever as vossas sensações no momento do despertar? Aí ela disse, não há despertar. Ou antes me pareceu que havia continuação. É como você sai de uma e continua em uma outra dimensão, né? Por isso que ela diz, não há despertar, né? Ela disse que ficou errante ao redor do leito, se viu desdobrada, transfigurada, e não podia afastar-me. Retida que estava, ao menos, ao que me pareceu, por um último laço a esse envoltório corpóreo que tanto me fizera sofrer. E aqui a gente lembra dos cordões fluídicos, né, ligando ao corpo, que ainda estava sendo desligado, o último laço, que é o último desatar, né, desse cordão fluídico, de um dos cordões fluídicos, para que ela pudesse realmente ficar liberta. Nessa pergunta 11, diz assim, estáveis entre os membros de vossa família durante a cerimônia fúnebre? E ela responde, vi carregar meu corpo, mas me afastei logo. Aí, esse aqui é que é a chave aqui da nossa reflexão. O Espiritismo desmaterializa por antecipação e torna mais súbita a passagem do mundo terrestre para o mundo espiritual. Eu não trouxe de minha migração sobre a Terra nem vãos lamentos e nem curiosidades pueris, porque já tinha informação. Ela já levava o conhecimento trazido pela doutrina. E aqui a gente passa para o Livro dos Espíritos, para me ler a questão 165 do Livro dos Espíritos. Olha a pergunta que Kardec faz. O conhecimento do Espiritismo exerce influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Uma influência muito grande, uma vez que o Espírito já compreendia antecipadamente a sua situação. Se a gente já compreende a nossa situação, o período de perturbação é mais rápido. E eu tenho já tenho uma certeza disso, né? Uma experiência com minha mãe que foi assim, muito rápido. E ela veio me dizer como foi. Eu não tenho dúvida, nunca tive. E depois da desencarnação de minha mãe, isso ficou muito forte em mim. Eu não tenho, pode quem quiser falar o que for, eu não tenho dúvida do que realmente é o conhecimento do Espírito da nossa vida, né? Aí tem algumas outras colocações que eu não vou ler, né? Mas vale a pena a gente ler essa pergunta e todas as colocações de Kardec com relação a essa pergunta e as informações trazidas pelos espíritos, né? Aqui tem outra coisa também importante. Tens alguma coisa de particular a dizer à senhorita, é a filha, né? Vossa filha, que partilha a vossa crença e me escreveu várias vezes em vosso nome. Olha o que ela recomenda, filho. Eu lhe recomendo dar aos seus estudos um caráter mais sério. Eu lhe recomendo transformar a dor estéril em lembrança piedosa e fecunda. Que ela não esqueça que a vida prossegue sem interrupção e que os frívolos interesses do mundo se enfraquecem diante da grande palavra eternidade. Aliás, a minha lembrança pessoal, terna e íntima, logo lhe será transmitida. Olha o que ela recomenda à filha. O estudo sério da doutrina, né? E ela orienta falando que essas frivolidades da vida, esses interesses, isso enfraquece. E é mesmo, a gente se enfraquece porque dá mais valor a esses interesses mundanos, esquecido do que a doutrina nos ensina. E aqui tem outra aqui. Preparando as perguntas que se propõe dirigir a um espírito é geralmente uma evocação antecipada. Quereis nos dizer se por isso estáveis prevenida quanto às nossas intenções e estáveis perto de mim ontem quando preparava as perguntas? Olha, na preparação das perguntas, os espíritos já estão ali próximos. É por isso que na hora da evocação eles já estão, eu estou aqui, porque eles já estão sendo já preparados bem antes para a comunicação mediúnica. Aí a gente costuma sempre dizer na Casa Espírita, não existe improvisações no plano espiritual. Nada é improvisado, tudo é programado, né? Eu falo dos espíritos superiores, não é dos espíritos doidos, não. Dos espíritos superiores, tudo é programado, tudo não é planejado, né?
Aí ela mandou uma carta, né? Ela mandou uma carta para a filha. Deixa eu ver se é a carta da filha mesmo. É um sentimento profundo, reconhecer, vos agradecer a morais e física da minha... É isso mesmo. A filha manda uma carta agradecendo à sociedade pelas palavras da mãe, né? Por eles terem passado a elas as orientações da mãe, né? E ele diz que a mãe passou por provas morais e físicas, né? Enquanto estava encarnada, que suportou tudo durante a existência com paciência, com seu devotamento, sua completa abnegação de si mesma, né? Então, ela passou pelas provas da vida, pelas dificuldades, né? Com paciência, suportou com resignação, né? E ela diz: minha mãe era a alma da casa, Senhor. Não tenho necessidade de vos dizer que o vazio e a sua ausência aí deixou. Sofremos por não mais vê-la, mais do que não sabereis exprimir. E, todavia, sentimos uma certa inquietude de não mais senti-la nas dores atrozes que ela experimentou. Quer dizer, ela estava sofrendo tanto fisicamente como moralmente, e mesmo assim, ela, apesar dela ser a alma da casa, ela também fica feliz por saber que ela se libertou, né? E é assim que a gente se sente com relação aos nossos familiares que partem, mesmo com a saudade, mesmo com a separação. Quando a gente tem essa notícia, é um consolo imenso, só em saber que a pessoa está bem. E aí Kardec coloca aqui uma nota colocando, né, qual a doutrina consola tanto como a doutrina espírita para essa filha, saber que a mãe está bem, se libertou daquelas dores, daquela situação dolorosa, né? Ou de uma mãe que consola com a partida de um filho. Quem traz esse consolo? A doutrina dos espíritos, né? Então, não tem por que se preocupar em fazer proselitismo com relação à doutrina, porque ela derruba o materialismo, ela derruba todas essas doutrinas que, com suas colocações, não consola, não traz um bálsamo de paz, né? E aí ele fala, o exemplo que acabamos de citar não é o único desse gênero, e por milhares que se nos oferece, e a maior alegria que Deus nos reservou neste mundo é a de sermos testemunhas dos benefícios dos progressos de uma crença que os nossos esforços tendem a difundir realmente, né? Imagine a alegria de Kardec quando dessa experiência, né, de trazer essa consolação, trazer essas notícias. A segunda evocação é de uma jovem, senhorita Pauline, né, que essa jovem tem aqui ela pesa aqui, assistir frequentemente a vossa mãe, a mãe ficou em desespero, né, porque ela era a alegria da casa, era uma filha querida, né? E aí ele pergunta: assisti frequentemente a vossa mãe, que estava inconsolado. Eu quase não a deixo. Ela, porém, não pode compreender todos os encorajamentos que lhe dou. Sem isso, ela não estaria tão mal. Então, ela estava mal, apesar de ser médium, né? Poderia estar sentindo esse contato mais presente da filha, mas ela ficou mal com a desencarnação da filha. Toda pessoa que não é dócil, olha a colocação que ela diz aqui, toda pessoa que não é dócil às provas que o seu Criador lhe envia, falta com o objetivo de suas provas, que ela compreenda bem isso, porque ela não me reveria tão cedo. Ela perdeu-me materialmente, mas me reencontrará espiritualmente. Que ela se apresse, pois, em se restabelecer para assistir às vossas sessões. Será então que poderei melhor consolá-la, eu mesma estarei mais feliz. Então, ela está orientando para que ela se restabeleça, que ela se resigne, compreenda, para voltar ao trabalho que ela desempenhava, né, da psicografia nas sessões, e poder receber a consolação, né, de forma mais eficaz, mais tranquila. E é interessante também a pergunta feita com relação às provas, né? Vossa última existência lhe serviu muito para o vosso adiantamento como espírito? Aí ela responde:
ela não pôde me servir muito, uma vez que nela não sofri nenhuma prova. Ela foi para os meus pais antes que para mim um motivo de prova. Então, ela passou por essa existência sem muita dificuldade, não houve prova. Ela veio mais para ajudar os pais, né? Porque as provas eram para os pais e não para ela. Ela desencarnou jovem, né? Não passou não passou dificuldade, não teve prova. Então, ela não se adiantou muito nessa existência, né? Aí ele pergunta, e a vossa última existência vos foi mais proveitosa? Aí ela diz, sim, porque nela fui bem provada. Reveses de fortuna, a morte de todas as pessoas que me eram queridas, permaneci só, mas confiante em meu Criador, suportei tudo isso com resignação. Dizei à minha mãe que ela faça como eu fiz, que aquele que lhe levará as minhas consolações aperte a mão por mim a todos os meus bons parentes. O que é que a gente tira desse ensinamento, né? Muitas vezes o espírito passa por essa vida de uma forma tão tranquila, a gente acha que isso é porque o espírito é um espírito bom, evoluído, mas não é por aí, né? Essa existência, a programação não veio, como ela mesma colocou, não veio para ser provada, mas sim para ser alguém que iria ajudar aquela família através da perda de um ente querido, né? De uma filha, nessa prova. Então, quando o espírito não é provado, por isso que lá no Evangelho diz quando que o militar que não sai do quartel para as batalhas, ele não cresce, ele não recebe uma condecoração, né? Porque ele não vai para a batalha. Então, a vida se torna uma vida tranquila, serena, mas não há batalha e também não há crescimento. Só que a gente, quando está aqui, a gente quer uma vida tranquila, né? Sem provas, sem expiações, uma vida, né? Que tudo aconteça com tranquilidade. Por isso que ela disse que na outra existência ela passou por revés da fortuna, ela passou por morte das pessoas, seus entes queridos, né? Ela permaneceu só, mas permaneceu com fé. Então, ela foi houve mais provas e ela cresceu bem mais. A terceira comunicação é de um poeta francês, o Murger, né? E é Ivone, interessante que ele... Oi? Quanto? seu tempo, meu amor. Já acabou, já tinha dito. Oxe, ainda estou no terceiro. Não está... Depois. Não. Depois Vou correr. você falar, Ivone. Aí ele diz... Não, deixa passar, depois você volta. Depois, então pronto. Eu fico no... Val. Certo. Vamos lá. O nosso... É 10 minutos ou é 15, Rian? 15? Vamos lá. Só um comentáriozinho. O Alex hoje está igual a Ani, tremendo, se ajustando. Vamos lá. O nosso Ninguém é fala ensaio... de Itamar, que não sossegue, e Rian, que também não para um segundo, e você que foi procurar coisa debaixo da mesa. Agora Não, e Alex eu estava era estamos mexendo no meu pé. Eu estava... Sim, Não, mexendo no pé. Itamar é ali, se mexendo o tempo todo. Rian não para com o cabelo, nem com a cabeça, nem com os pés. Aí a gente que leva a fama, Alex Nigro. Não, é porque assim, ó. Hein, Rian? Rian? Sim, vá, comece, seu tempo está correndo, vá, cuide sua vida. Olha Alex lhe copiando. Alex lhe copiou. Vamos começar. Ouvido. Pode começar língua. aí. Quando morrer, a língua vai ficar de fora do caixão. O povo não diz isso. Oh, não, porque é amiga. Fica não. Primeiro que eu não sou fofoqueira, não falo de ninguém. Estou falando em sua frente. Vamos lá. Vamos lá. Ensinos e dissertações espíritas. Eu achei interessante esse tema porque... primeiro ele vai dar o ensinamento realmente e depois ele vai pegar alguns temas de outros espíritos, né? E vai trazer para a gente, a exemplo de Sócrates, a exemplo, cadê ela?
Isso no Adolfo, bispo de Argel. Então, primeiro ele vai dar o ensinamento. E aqui no ensinamento ele vai trazer a lei de Moisés e a lei do Cristo. E ele vai falar que essa comunicação foi obtida pelo senhor R. lá em Mulhouse. Mulhouse é uma cidadezinha que fica na França, eu fui pesquisar, fica numa região de fronteira, França e Alemanha, né? Fica ali entre as duas, na região da Alsácia, ao longo do Rio Reno. Então, faz fronteira essa cidade com a Alemanha. E aí, o que é que ele vai dizer? Kardec vai dizer que um dos assinantes moradores dessa cidade enviou uma carta. Esse rapaz, ele envia a carta, a primeira coisa que ele diz que recebeu uma comunicação, tá certo? Como ele era um médium, né? Ele diz como médium, do espírito protetor dele, que era um espírito familiar também. E aí ele diz a Kardec que ele autoriza Kardec a fazer uso da comunicação sem problema nenhum e fazer daquela comunicação o que Kardec julgasse útil, né? Ele vai falar que, como é que se diz? Que algo inquietava. O que era que inquietava essa criatura? Era porque ele sempre se perguntava por que nas comunicações que os espíritos traziam, sempre falavam da questão moral do Cristo, mas nunca falavam da lei mosaica. E isso chamava a atenção a ele. Porque, para ele fala que os ensinamentos do Cristo estão fundamentados nos ensinamentos de Moisés, porém, não se fala de Moisés. Por isso, então, é que ele vai evocar o guia protetor dele e vai fazer algumas perguntas aí ao guia protetor dele. Outra coisa que chama atenção, ele vai dizer que a profissão de fé dele, ele é israelita, ele frequenta. Então, quando a gente vai para aí, a gente já entende esse contexto, né? Quando ele fala isso, ele traz uma referência, uma informação substancial. A gente vai entender aí por que ele fala de Moisés, porque foi Moisés que vai liderar os israelitas para fora do Egito, né? Que aí ele chama da praga da Páscoa, que vai destruir o Egito e vai, então, começar esse êxodo israelita do Egito para a terra de Israel. Antes dele morrer, Moisés ele vai anunciar bênçãos e anuncia também maldições sobre os israelitas. Ele seria abençoado, isso é Moisés. Eles seriam abençoados se eles obedecessem à lei de Deus, mas eles iriam experimentar maldições caso não obedecessem essas leis. Então, estas bênçãos e essas maldições seguiram o povo judeu por muito tempo, por um longo tempo. E aí o Espírito vai falar que ele notou que só se falava dos ensinamentos cristãos, como eu já disse, nunca dos ensinamentos de Moisés, mas que foi através da lei mosaica que era com que fundamentou os ensinamentos do Cristo, até porque os ensinamentos de Moisés, da lei, é o germe de todos os ensinamentos. E aí, como eu disse, ele vai evocar o seu espírito guia para poder fazer algumas perguntas. O que é que Kardec vai botar? Também a gente vai perceber que todas as perguntas, todas as respostas vão estar contidas, as mesmas respostas no Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec já traz essas respostas, também na Instrução dos Espíritos. A primeira pergunta dele é: em todas as comunicações feitas à sociedade, cita-se Jesus como sendo que ensinou a mais bela moral. E aí, o que é que o espírito protetor dele, o guia protetor dele, responde? Que sim. Por quê? Porque foi o Cristo que iniciou essa moral mais pura, mais sublime, que é a moral evangélica, que essa moral vai realmente renovar o mundo e deve criar entre os homens essa solidariedade que é comum. E ele diz aqui
que esses ensinamentos, que não se deve acreditar que esse desenvolvimento, desculpe, vai se dar de maneira tranquila. Não, que vai ter muitas lutas, o Espírito responde. E ele vai dizer, nessa parte, que Deus é único, Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para que os ensinamentos se tornassem conhecidos, não só para os hebreus, mas também para os novos pagãos. Na segunda questão, ele vai perguntar em que a moral de Moisés é inferior à do Cristo. A moral de Moisés, a gente lembra que veio para aquele povo ainda atrasado, e ele vai responder isso aí. A moral de Moisés veio para aquele povo, era muito atrasado, e que precisava se regenerar para fazer com que aquele povo que Moisés veio despertasse a consciência e precisasse de uma outra religião inteiramente espiritual para que o objetivo fosse alcançado. E a gente vê aí que nessa resposta a gente vai encontrar em Allan Kardec a mesma resposta quando ele fala de Moisés, do Cristo e do Espiritismo, né? A gente vai encontrar o mesmo teor da fala. E ele vai dizer que os mandamentos de Moisés, que foram dados por intermédio dele, contém exatamente os germes da moral cristã. E aí ele vai dizer num parágrafo que Moisés abre o caminho, Jesus continua a obra e o Espiritismo concluirá. A mesma coisa que a gente acha lá no Evangelho, né? A mesma coisa. Mas aí, quando ele chega a outra pergunta que ele faz, que é: o sábado é um dia consagrado? Qual é a resposta do Espírito? Vamos lembrar aqui que o Espírito era o guia protetor dele. Era o guia protetor dele. E a gente sabe que nosso guia protetor é um pouco mais evoluído que a gente, mas não tem essa evolução toda, né? Então, ele vai dizer o que? Sim, é consagrado. O sábado deve ser consagrado ao repouso e à prece. Ó para isso. E aí, ele vai dizer, ele vai perguntar, mas como é? Se é consagrado para os israelitas, por que outras seitas elas usam outros dias para poder consagrar para as preces, para as orações? E aí ele diz, o Espírito diz que Deus ele aceita as preces na forma que cada religião ela leva, né? A prece vai ser agradável, mas o que vai contar é essa intenção pura. E aí a última pergunta é da questão se a gente vai ter uma religião universal, o qual o Espírito responde que não. Pronto. Depois aqui, a gente já entra para as dissertações espíritas. A primeira dissertação que a gente vai ter é a dissertação das lições familiares de moral, que foi enviada pela Condessa F, e a médium era uma médium lá de Varsóvia, que foi traduzida foi traduzida essa mensagem do polonês, né? Bem, aqui esse espírito ele vai trazer para a gente uma lição realmente familiar. Vai dizer que a vontade de Deus ela sempre está certa, né? Que a gente precisa entender que sempre tudo que nos acontece é da vontade do Pai. Vai também nos explicar que o reinado de Deus na Terra está próximo, que vão haver algumas mudanças, e que a gente não deve ser rebelde, a gente não deve se rebelar contra a vontade de Deus, mas a gente precisa ter fé, a gente precisa ter sabedoria, porque tudo é passageiro, tudo é temporário. Esse Espírito também nos traz o ensinamento de que nós precisamos ter fé e caridade, para que a gente possa levar essa fé e essa caridade para todo mundo e para que a gente possa se desvincular das arbitrariedades, né? E ela fala aqui, arbitrariedades do pecado, quando a gente erra, quando a gente se equivoca. Ela também vai dizer que a pessoa que tem fé, que não esquece de Deus, conhece as suas imperfeições, jamais vai querer parecer melhor do que é para os outros. Olha que coisa massa, né? Quando a gente se conhece, a gente tem fé, a gente não quer se mostrar nada do que a gente não é para os outros, a gente se mostra verdadeiramente como nós somos. E, por último, ela vai dizer para a gente, ela vai trazer esse espírito, que a gente
se a gente procurar observar o mundo, porque ela fala muito da grandeza de Deus, se a gente procurar observar o mundo que nos cerca, a gente vai ver o quanto esse mundo é harmônico, esse mundo é perfeito, ele está em harmonia. E ela vem falar que a harmonia que está no mundo espiritual é o amor. Perfeito, né? Realmente, o amor, ele traz toda essa harmonia, e aí ela vai dizer, ela vai chamar a gente, a nossa atenção, para que a gente encha os nossos corações com esse amor, que a gente se permeie com esse amor, porque só o amor que vai vencer todas as vicissitudes aqui na Terra, né? Todos os problemas e as dificuldades. Bem, aí é o que ela traz para a gente, esse espírito. Agora a gente tem um outro. Esse outro espírito é o Senhor Sabor, lá de Bordeaux. Ele vai falar sobre os missionários. E ele inicia nos dizendo que esses missionários, eles saem da sua pátria, saem da sua terra para evangelizar os ignorantes, os ferozes, né? E aqui a gente vai se reportar para os índios, né? Que eles eram os desbravadores e vão lá para a selva para poder, como é que se diz? Desbravar, e ele ainda bota aqui, ó, esses homens, esses ferozes, embora irmãos, ó, para esse espírito, embora irmãos, mas inclinado ao mal e desconhece o bem. Ó que coisa! Ó que coisa! E aí diz que esses missionários foram para essas terras e eles foram pregar a mortificação, porque eles confiavam em Deus, eles rezam, têm fé, resignação na dor, são caridosos, têm esperança de uma vida melhor depois do arrependimento. E ele vai dizer que esses missionários, ele vai dizer que são espíritos em missão, enviados por Deus, nosso Pai, para poder dar esclarecimento a esses espíritos ignorantes. Aí eu abro um parêntese aqui. Realmente, quem é ignorante, gente? Quem é mais ignorante, né? Somos nós que imaginamos que o índio é o ignorante, por exemplo, que ele não tem nenhum saber, ele não traz nada, né, dentro dele. Então, mais ignorantes somos nós. Mas esse espírito, ele fala disso. E aí ele vai falar e diz que os materialistas são capazes desses devotamentos, né? Por quê? Porque nada esperam dessa vida além da questão da matéria. E esses espíritos missionários são enviados de Deus. Aí ele diz aqui, quem vai falar isso é o Adolfo, bispo de Argel. Ele diz aqui no final, o que acabamos de fazer, meus amigos, é espiritismo. Não vos atemorizeis, pois, com esta palavra. Sobretudo, não rias, porque é o símbolo da lei universal que rege os seres vivos da criação. A última não, ainda tem aqui essa outra citação, que é a comunicação também pelo senhor Sabor, né, de lá de Bordeaux, que vai falar da França, dessa terra, né, dos francos, que aí ele vai falar, quando ele fala da França, desse processo de mudança da França, aí a questão do povo bravo, desse povo que realmente vai dominar outras nações. Ele vai falar, aqui quando ele diz assim, tantas vezes fostes culpado que o braço de Deus levantou-se e estava prestes a te exterminar. Isso para a nação francesa, né? Então, ele fica falando, fazendo essa citação aqui, e vai falar da nação francesa como uma nação incrédula e cheia de ateísmo. Também tem lá focos já generosos, caridades, pessoas devotadas. Então, ele vai dizer que, ao lado da impiedade, a gente tem as virtudes. Já está dando tempo, Rian? Ao lado da impiedade, a gente tem as virtudes que o Evangelho que o Evangelho prega, não é isso? E aqui ele vai dizer que Deus escolheu... Um minuto?
que Deus escolheu a França para ser o órgão da sua vontade. E é de seu seio que devem sair os germes da doutrina espírita. Interessante que sai da França, mas não fica na França, vem para o Brasil, né? E aqui desloca-se para o mundo todo e volta para o solo francês. Então, aí, quem falou foi Carlos Magno, que vai trazer isso. E Sócrates encerra falando sobre a ingratidão. E foi o senhor Pichon, médio de Sens. E ele vai falar aqui que a gente precisa ajudar os fracos sempre. Embora sabendo, e isso eu achei muito interessante, a gente ajude os fracos, mas que a gente saiba, não duvide que a gente não vai ser recompensado por aquilo que a gente faz para os fracos, porque eles não têm condição de nos recompensar. E ele vai dizer, vai reforçar nessa coisinha curtinha, de que é necessário a gente fazer o bem por dever, olha que massa, e por amor a Deus. Dever e amor, porque é da lei. Amor, justiça e caridade. Então, que a gente faça mediante a lei. Fechei. Muito bem. Itamar, por favor, Itamar. A Muito cabeça. bem. O artigo será a cabeça de Garibaldi. Quem é esse cabra? Quem foi Garibaldi, né? Quem foi Giuseppe Garibaldi, o italiano? O italiano que roubou da gente a Anita Garibaldi e até hoje não devolveu, viu? Giuseppe Garibaldi foi um herói italiano, né? O cara que lutou não só na Itália, mas onde tinha luta, onde tinha guerra, onde tinha processos de libertação. Interessante que Garibaldi sempre foi um visionário a nível de independência, de ideologia. Ele não brigava não participar das guerras simplesmente, e sim com um ideal. O objetivo era justamente um objetivo de libertação da opressão dos governos, mas principalmente um ideal de melhoria das qualidades de vida das pessoas. Por trás, lendo a biografia dele, a gente percebe que, no fundo, o que ele queria era o quê? Era uma condição melhor para as pessoas. Aí participou de guerras na América Latina, na Argentina, depois veio para o Brasil no período da Guerra dos Farrapos, a convite de Bento Gonçalves, e aí foi quando ele conheceu Anita Garibaldi, né? Mas o porquê Garibaldi? O porquê Garibaldi? É que, na realidade, naquele período, na França, estava em evidência o quê? A frenologia. Eu acho que a gente estudou o artigo nesse grupo, não foi? Não estudou, não? Estamos nos outros grupos. A frenologia e a fisiognomia, gnomonia. Né? Isso é em julho de 1860, um artigo muito bom, e que Kardec, logo nesse artigo de 1860, vai trazer a definição da frenologia, que, inclusive, Kardec era membro, viu, galera? Kardec era membro da Sociedade de Frenologia de Paris. Ele era membro, só que depois ele deixou. Como também existem informações que ele era maçom, e depois também deixou de ser maçom. Na biografia dele consta essas informações. Aí ele diz: a frenologia é a ciência que trata das funções atribuídas a cada parte do cérebro. O Dr. Gall, fundador dessa ciência, pensou que, uma vez que o cérebro é o ponto onde chegam todas as sensações, de onde partem todas as manifestações das faculdades intelectuais e morais, cada uma dessas faculdades primitivas deve ter aí o seu órgão especial. Então, Kardec, nesse artigo de 1860, vai trazer uma discussão muito interessante sobre a frenologia, e no meio ele vai trazer, no meio do artigo, ele vai dizer uma coisa interessante. Ele vai dizer, olha, o estudo das manifestações do espírito de pessoas vivas pela evocação lançam a grande luz sobre os fenômenos psicológicos. Tem outro artigo que eu não sei se a gente apresentou, que foi na Revista Espírita de 1858, que Kardec evocou um menino, um rapaz com distúrbios mentais. Eu esqueci o nome do artigo, que eu larguei meu material em casa.
E nesse artigo, Kardec evoca esse menino com limitações, né, com alguns distúrbios de ordem mental, inclusive com anomalias no corpo físico, e esse espírito, ao ser evocado, ele age com naturalidade como se fosse o espírito de qualquer outra pessoa que tivesse encarnado em um corpo sadio. E o espírito diz o seguinte: olha, o problema não está em mim, o problema está no corpo. Eu continuo sendo esse ser que sou, com a minha inteligência. Só que o corpo é que me limita. E aí, se a gente se reportar ao Livro dos Espíritos, na parte do capítulo 7º, da segunda parte, da Volta do Espírito à Vida Corporal, na pergunta 367 em diante, quando Kardec vai falar sobre a influência do organismo, nós vamos ver que Kardec fala que o corpo, a matéria grosseira, enfraquece as sensações do espírito. E na pergunta 372, ele vai dizer: nunca dissemos que os órgãos não têm influência. E nós sabemos disso. Não é aquela tese de que a carne é fraca. Não é nada daquilo, não. É a tese que nós sofremos as influências do organismo. E se nós temos alguma deficiência de ordem, aí a doutora é quem tem autoridade para dizer isso, né? Se o cérebro tem alguma deficiência a nível de limitações físicas, é lógico que o espírito não vai poder exercer as suas ações. Então, Kardec já trouxe isso antes. Aí agora ele vem trazer esse artigo, A Cabeça de Garibaldi, que foi publicado em 4 de fevereiro de 1861, no jornal Siècle, né, por um doutor chamado Dr. Riboli, que foi até a Capreira, que é uma ilha que fica no Mediterrâneo, né, uma ilha que fica ao norte da Sardenha, na Itália, onde foi enterrado Garibaldi, e ele foi lá para não conhecer apenas, mas para analisar. Tanto é que ele mediu Garibaldi, ele viu o aspecto craniano, ele viu o tamanho dele, né? E ele faz essa descrição aí, dizendo que Garibaldi tinha 1,64 m de altura, a composição do cérebro, o volume da cabeça, toda essa fenomenalidade a respeito, e aí cita todas as dimensões, né? No artigo, esse doutor Riboli faz essa citação. Aí, por isso que Kardec, logo no segundo parágrafo, ele vai dizer: o doutor Riboli acha que a organização cerebral de Garibaldi corresponde perfeitamente a todas as eminentes faculdades morais e intelectuais que o distingue e o acrescenta. Ou seja, a ideia, ele acatava totalmente a ideia da frenologia, né? E aí Kardec vem fazer essa análise. E ele vai trazer uma informação, né, que no artigo existe uma exaltação muito grande do herói italiano, mas que se percebe que na frenologia tem, olha como aí a gente percebe a propriedade de Kardec, quando ele vai dizer: sabe-se que os discípulos de Gao formam duas escolas, a dos materialistas e a dos espiritualistas, né? Na frenologia tinha essas duas correntes, aqueles que achavam que era fruto e exclusivamente do aspecto material, da composição física, da formação do cérebro, que ofertava condições para que o indivíduo fosse mais inteligente, menos inteligente, ou voltado para a criminalidade ou não, que aí entra a questão da criminologia. Nós vamos ver até depois César Lombroso, que foi Dr. César Lombroso, que foi um dos defensores dessa frenologia, né, que depois se tornou espírita também. Mas antes ele era defensor e era integrante juntamente com Kardec lá, segundo informações. Só que tinham também, nesta escola, tinha os espiritualistas, que aí atribuíam que
tinha a independência das faculdades, que as faculdades eram a causa, e os órgãos eram o efeito. Olha que coisa interessante, por isso que Kardec trouxe esse artigo, para justamente fazer o quê? Ele poder mostrar que ele estava lá, fazendo parte dessa escola, mas que ele não era materialista, que ele era espiritualista. E aí ele diz, essas faculdades são produto dos órgãos, ou melhor, não são produtos dos órgãos, mas são atributos da alma. E ele começa a fazer a defesa do espiritismo. E aí, mais na frente, ele vai dizer, esses órgãos não são senão os instrumentos servindo para a sua manifestação, ou seja, para a manifestação da alma. E no último parágrafo ele vai dizer, só a doutrina, olha que coisa interessante aí, quando ele traz o espiritismo justamente para explicar isso. Só a doutrina da pré-existência da alma pode explicar. O homem de gênio já viveu, tem aquisição, experiência. E esse título tem mais direitos a nosso respeito que se tivesse superioridade, por um favor que não justificado da providência divina ou capricho da natureza. Gostamos de crer que o Dr. Riboli viu na cabeça daquele que não tocava, por assim dizer, senão como um temor respeitoso, qualquer coisa mais digna de sua veneração do que a massa de carne. Ou seja, a defesa que o Dr. Riboli fez foi muito mais por estar envolvido com a história de Garibaldi, mas que a defesa dele não foi uma defesa justamente para justificar o aspecto do Garibaldi ter sido um gênio formado pela natureza. Isso é o mais interessante. Aí, se a gente for ler, botar na internet, aí no Google, nós vamos ver vários e vários artigos sobre Kardec em relação a a frenologia. A frenologia e a perfectibilidade da raça negra, que está lá na Revista Espírita de 1862, que a gente vai chegar ainda. E aí, uma parcela da academia, uma parcela da ciência hoje, principalmente da academia nas faculdades, atribui o lado racista de Kardec. Começa a dizer que Kardec fora racista. Já tem outros, inclusive até dentro do movimento espírita também, né? Já tem outros que não, que acreditam que Kardec fora nada mais, nada menos do que etnocentrista. O etnocentrismo, nós sabemos justamente que é o quê? Era a tese da superioridade da raça europeia, que era uma condição vigente na época. Era algo normal e natural para a contextualização da época. Então, se a gente for contextualizar Kardec, naquele instante, como diz Dorian Contre, ele estava sendo filho do seu tempo. É uma frase de efeito de Dorian Contre, que eu já ouvi em vários seminários, ela diz, Kardec foi filho do seu tempo. Como nós estamos sendo filho do nosso tempo. Pasmem vocês o que eu vou dizer aí, doutora Leni, a senhora que pode dar o seu parecer depois. Eu estava em Feira de Santana hoje, fui fazer uma consulta com um cirurgião, que eu tenho que fazer uma cirurgia de hérnia o mais rápido possível. Sexta-feira eu fui no cardiologista, e hoje eu fui no cirurgião. E aí, mostrando os exames tudo e agendando, aí eu disse a ele, doutor, eu me vacinei, tem 30 dias hoje a segunda dose. Ele disse, olha, o período em que tem um maior percentual de imunização são os 3 meses posterior à segunda dose. A partir disso, diminui. Inclusive, deve haver uma nova imunização. Uma teoria dele. Aí ele disse, eu disse, doutor, mas peraí, a informação que eu tenho que eu ouvi de outros infectologistas é que não. Ele disse, olha, eu tenho base científica também, porque tem alguns artigos que falam isso. Então, nós aqui agora, nós estamos sendo fruto
do nosso tempo, filhos do nosso tempo, onde alguns vão no negacionismo, no terraplanismo. Inclusive, nós vimos isso, né, médicas, infectologistas fazer essa defesa do negacionismo, do terraplanismo, que é coisa absurda. Mas é lógico, todo mundo envolvido nessa pandemia, onde não se tem ainda uma definição científica 100%, existem vários estudos, né? Vários artigos, várias vertentes. Eu estou citando isso só para vocês verem, quando se atira a pedra em Kardec, quando ele trouxe esses artigos como esse aqui, como da frenologia em 1860, como da perfectibilidade da raça negra em 1862, tem mais outro lá em 1864, que são 4 artigos, me parece que só são 4 artigos que ele vai falar sobre essa questão, né, do etnocentrismo e não do racismo. Então a gente percebe que ali ele é o que ele estava vivendo, era o momento dele, o conhecimento científico da época, onde hoje é lógico que eu tenho certeza que Kardec teria pontos de vista diferentes, embora ele deixe claro aqui, isso é muito interessante, ele deixe claro nos 2 artigos, nesses 2 que a gente estudou, nos outros 2 ele vai deixar também, que a doutrina da pré-existência da alma pode explicar que é a alma que influencia o organismo. Agora, ele deixa claro também, aqui no Livro dos Espíritos, de que a grosseria da matéria enfraquece as possibilidades do espírito agir, do espírito atuar. E nós sabemos disso, né? Não inviabiliza, não inviabiliza. O interessante é que nesse artigo do idiota, né? Não sei o que é do idiota, eu esqueci. Eu estou muito cansado hoje. Ele evoca o espírito e o espírito diz: olha, eu quero exercer as minhas faculdades normais de inteligência, só que o corpo é limitante, o corpo não permite isso. Aí, Ivone e Eleni, que já trouxeram algumas experiências familiares, né? Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de conversar fora do corpo com os familiares de vocês, porque eu já tive a oportunidade de conversar numa reunião mediúnica, umas 2 ou 3 reuniões mediúnicas com espíritos que estavam encarnados em corpos com algumas limitações. E eram respostas inteligentíssimas. E aí, inclusive, uma das mães virou para mim e disse: seu Itamar, eu não acredito que essa é minha filha, porque minha filha não fala. Minha filha não fala. Eu digo: minha amiga, olha, eu não estou inventando. Quer ver uma coisa? Aí houve relato de 3 situações que aconteceram dentro de casa que só estava a filha e ela. E ela disse: como é que o senhor sabe disso? Ela que disse, ela olhava para a senhora, ria, não falava, mas ela sabia o que a senhora estava pensando. Ela sabia de tudo isso. E aí ela chorou e realmente concordou. Então, isso a gente percebe, né, as limitações, mas fica claro que o X da questão é o espírito, mas o corpo, sim, pode ser limitante, mas não o corpo determinando as ações do cérebro ou determinando as ações do organismo. Outra coisa que aí é interessante, mas na outra parte eu digo para você. Fechou meu tempo, né, Rian? Fechou. Todo mundo passou hoje, viu? Menos Val que não passou. Os outros 2 passaram. Eleni, você quer comentar agora ou eu comento primeiro? Começar, se você quiser. Pode começar. Posso? Pode, fique à vontade. Deixa eu lembrar aqui, essa questão do idiota aí, que Kardec está falando, é o espírito do idiota de junho de 1860, Itamar. Junho de 1860. E a gente vê essa situação. Eu estou muito cansado, eu misturei as bolas, é isso mesmo. E ele fala, ele consegue se expressar bem melhor. Inclusive, no capítulo, no texto lá da frenologia, o primeiro texto da revista, Kardec vai cifrar, vai colocar também, vai destacar, né? Tal é o caso da idiotia. O espírito está como que aprisionado
e sofre essa constrição, mas nem por isso deixa de pensar como espírito, do mesmo modo que um prisioneiro atrás das grades, né? Aí a gente vai se questionar por quê. Logo no começo, assim, pô, Garibaldi, pô, Giuseppe Garibaldi, o cara saiu de lá, veio para cá, correu para não sei para onde, saiu de Bento Gonçalves, não conseguiu resolver nada. Era um gênio militar, sim, lutou mais de 10 anos aqui na Revolução Farroupilha, essa coisa todinha, mas ele era extremamente cultuado na Europa, foi extremamente cultuado na Europa. Para a gente ter uma ideia, ele foi eleito para o parlamento da França depois, porque ele nasceu na parte da França que era ocupada, que era a Itália. Ele nasceu em Nice. Quem vai ser um dos maiores defensores da cadeira de deputado do Giuseppe na França é Victor Hugo, né? Que vai ser um dos companheiros da divulgação do espiritismo aí na França também. Então, ele também era maçom, viu? Garibaldi também era maçom. Mas era uma ideia que era corrente lá naquela época, né? E esse doutor aí foi lá e mediu para o cabo de 1,64 m e disse que ele tinha as medidas perfeitas. Poxa, se eu for lá hoje, eu estou feito, viu? Porque eu tenho 1,73 m, imagina. Talvez a proporção de um lado ou do outro, ou em cima ou embaixo, não vá muito ajudar. Mas essa ideia, né? O fato é que o cara foi lá, em 1861, se gabou de ter 20 minutos, né? Para apalpar o outro lado de todo jeito, sentir as circunvoluções da cabeça, essa situação todinha. Mas é o que Kardec vai defender o tempo todinho, que o espírito vai se manifestar através do corpo. E não é o corpo que vai dar essa condição do espírito. Ele vai dizer também, vai chamar de mérito. Que se o doutor não fizesse tudo isso, não me disse tudo dessa forma, Garibaldi ia continuar sendo tudo que ele era. Pronto. Mesmo sem esse aparato da frenologia, Kardec vai chamar a atenção. Agora, lá nos ensinos, né? No ensino que vai chamar atenção, que vão lhe chamar atenção lá nos ensinos, nas palestras, ela vai falar do caso da menina que foi uma aprovação para os pais, da mocinha, né? Que os pais necessitavam passar por aquela situação, e ela viu essa situação todinha. Mas o mais interessante ainda desses ensinos, no ensino, então, quem fez foi Val, o ensino foi Val. Nas palestras, o mais interessante ainda, a gente vai ver o Espírito e as Rosas. Lá embaixo, Ivone não teve tempo de falar, lógico, mas ela vai ter duas coisas que se repetem aí. Vejam, ele falou de frenologia, falou dessa condição do Garibaldi, o gênio de dois mundos, essa situação todinha, mas a gente vai ver aí, no caso, quando Val, essa menininha vai falar em determinada parte o Espírito e as Rosas, ela vai falar que gosta muito dos negros, né? Que tem que ter paciência com os negros, e ainda mais aqueles que são preguiçosos. Ela chama atenção nesse sentido, que ela é um espírito de Nova Orleans, né? Ela dá uma comunicação de Nova Orleans, que acredito que seria aqui, a Nova Orleans seria nos Estados Unidos. Agora, uma coisa que chama a atenção é que há tantos pobres negros, sempre os lamentei, mas agora os amo. Sim, eu os amo, pobre almas. Entre eles há muitos bons, melhores que seus amos, e mesmo que são preguiçosos, devem ser lamentados. E outra coisa que ela diz aqui que me chamou muita atenção é que ela diz assim, que ela é um espírito reencarnado, né? Que ela está reencarnada e é um espírito, ela diz lá o nome do espírito que eu não estou achando aqui agora, um espírito, pronto, eu estou reencarnada, mas como espírito conservador. O que seria um espírito conservador de extrema-direita? Lá no tempo dela. Voltar falando, lá está desligado. Bom, aí vejam bem, lá no Bispo de Argel, quando vai citar aqui no ensinamento, ele vai dizer assim, esses nossos irmãos broncos, esses nossos broncos irmãos, vai manter a condição, vai manter o pensamento dos missionários que estão lá para ajudar os nossos irmãos broncos, né? E ainda embaixo, quando a gente vai pegar o senhor Carlos Magno aí, né, todo poderoso, falando através desse outro médium aí, ele vai dizer claramente, quando ele está falando da França, Val,
ele primeiro vai recriminar a França por ter sido dos druidas. Vejam bem que ele vai dizer lá dos sacrifícios que foram feitos para Tutates, né? Ele escreve aí Teutates, né? Mas é Tutates, a gente entende como Tutates, dos sacrifícios das crianças que foram feitos, e é por essa razão, me parece, que ele diz que Deus tinha se afastado da França em algumas situações. Vejam que 1861, e toda essa coisa, e eles ferrenhos na posição, batem na posição, seguram a posição, né? Que eles acreditam. E lá, no caso, o outro ainda, que está mais em cima, quando você vai falar que o cara era israelita, é essa situação de Deus único, que era para aquele povo de Israel que foi feito, né? E que o Carlos Martelo vai dizer para o Carlos Magno, vai dizer também, olha, Deus também fez isso com os hebreus e vai fazer com a França. Chama a atenção, quer dizer, eles continuam batendo na mesma coisa. Então, só são esses pontos que eu achei interessantes de ressaltar. E fiquei no 5. Eleni? Vamos lá. Rapaz, quando é muita coisa, vamos por ordem. Eu vou deixar o de Itamar por último. Começar aqui. Realmente, como o conhecimento espírita é importante para a gente começar, né, Ivone, a se desmaterializar aqui, como ela fala. Mas lembrando que é a prática realmente, que às vezes se a gente ficar, que você fala isso muito e todos nós falamos, que se a gente ficar só na teoria, não nos ajuda. Porque se assim não fosse, todos os espíritas, quando desencarnassem, todos nós não teríamos perturbação demorada, não teríamos que ser amparados pela espiritualidade, então realmente é a nossa prática. E todos esses depoimentos, o que eu achei interessante é que todos estão felizes, né? Todas elas estão dizendo que, até de uma forma poética alguém fala, que aqui é uma coisa que eu não posso nem descrever, é tão lindo, tão maravilhoso, eu estou muito bem, em nenhum momento me causou dor a separação, e assim, apenas o cuidado e a atenção de que quando o que está aqui não aprende a se desapegar, isso sim causa dor a eles. Isso sim causa sofrimento. De um modo geral, todos se reportam a isso, as preocupações, para o desligamento, para o desprendimento, para que as pessoas fiquem bem. E aquela mocinha que fala que para ela não foi prova, é porque ela já tinha condição de perceber, quer dizer, ela achava que ser provada é que ia fazer ela evoluir, mas só em estar aqui e dar assistência provavelmente aos seus pais e saber que aceitou essa condição de partir naquela condição, já é porque ela já tinha uma evolução, ela já tinha, sim, condições de ajudar os seus pais, para a gente não entrar naquela vertente espírita que tem até, não sei quem é que falava isso, do sofrerose, né? De achar que a gente só evolui se for muito provado, muito testado, que lá mesmo no Livro dos Espíritos diz, a gente tem 2 caminhos, a gente que escolhe o caminho da dor, porque a gente não escolhe o melhor caminho, que é seguir Jesus. Então, assim, eu não cultuo essa questão de que a gente tem que ser muito provado para crescer, não. A gente precisa porque a gente quer ser rebelde. Quando a gente não quer, a gente pode ir de uma forma mais tranquila e mais serena. Então, assim, ela tinha esse entendimento, quer dizer, que só na encarnação anterior que ela passou fome, perdeu o ente querido, que ela foi testada. E o que ela conquistou naquela? Não está perdido. Então, se ela hoje não está passando, é porque nessa ela não precisava passar. Ela já tirou o aprendizado no anterior. Então, quando a gente vê algumas pessoas que não passam aos nossos olhos, porque também a gente não sabe das dores e dos infortúnios ocultos, eu gosto muito de me lembrar disso. Nós vemos pessoas em palacete sorrindo por fora e que a gente não faz ideia da miséria interna que está dentro daquele indivíduo. Então, assim, é muito fácil a gente dizer, tá pobre, tá com gente doente, a gente que tem familiar doente às vezes, tadinho, e os outros? Então, assim, é muito difícil a gente julgar a vida dos outros, e realmente não é bom, não é bom. Então, cada um que sabe das suas condições, e Tamar, se não fizesse o depoimento de ontem, como é que a gente ia saber as dificuldades? Ninguém vai saber se você não comentar, né, Tamar? Porque você sempre está alegre, disposto, otimista, você não nos diz os seus problemas. E a gente ontem participou com você. Se eu for falar dos meus, a Val, Rian, Ivone, que a gente sabe também um pouco. Então, assim, ela veio falar exatamente disso,
de que, quer dizer, é um conceito dela, não é o que a doutrina espírita prega, que só através da prova a gente cresce. A prova é para o que já tirou o aprendizado, e tem horas que a gente não precisa passar por dificuldades para tirar algum aprendizado, não. Tem o caminho do amor mesmo. E é o que aquela mulher lindamente fala, a polonesa, né, que foi traduzida, que a vontade de Deus é que a gente ame. Então, quando ela fala, olha, todos os sofrimentos que vocês passam são escolhas de vocês. Deus não quer isso para ninguém, não. Ela, nos 3 ou 4, só diz isso. Deus não quer que ninguém sofra, que ninguém passe por dificuldade. O caminho da dificuldade é a escolha de cada um de vocês. Ele as respeita, as opções e as escolhas. Mas o objetivo final é a prática do amor. Então, assim, ela veio falar de uma forma brilhante. Com relação a Itamar, eu fui me debruçar, porque é um assunto que particularmente me atrai, né? Pela área. E aí a gente vê onde veio, e aí ele vem falar. Meneghelli, tantos outros, eles realmente começaram a questão do nazismo baseado na frenologia. Mas, assim, uma coisa muito interessante que a gente vê era o que a ciência tinha no momento. Como a gente comentou aqui, é o que Kardec entendia. Como a gente ainda tem pouco tempo que a gente se parou para dizer assim, o índio não é mais ignorante. A gente achava, a gente aprendeu na escola que o índio era mais ignorante, que o índio precisava ser catequizado, mesmo que a gente instintivamente não acreditasse nem concordasse, mas é algo cultural. Então, assim, a frenologia foi importante por um certo momento, porque ela foi a base para se entender que ela realmente tinha um certo... Lá nos meados do século XIX, se viu que não se podia realmente acreditar que é o formato de um cérebro, é o formato de uma mandíbula que vai dizer se você vai roubar, se você vai ser assassino, se você é um indivíduo bom, se você é amoroso ou não. Mas era o que se tinha, foi importante através da experimentação do Joseph, que era Joseph, Dr. Joseph, né? Mas a gente vê que a ciência vai evoluindo. E Kardec fala uma coisa interessante, e eu tenho um trabalho aqui de um médico da USP falando sobre isso, porque eu fui realmente investir, eu quis me debruçar sobre esse assunto, né? Eu gosto muito desse assunto da ciência médica. E aí ele falando, gente, a gente precisava passar por isso, porque foi a partir dessa experimentação do Joseph Lagal que a gente viu que a gente não pode inquirir as questões físicas realmente ao que o indivíduo é. E hoje o que a gente tem de psicologia, de entendimento realmente do funcionamento cerebral, partiu disso aí, para saber que realmente não podia ficar nesse conceito equivocado, mas rudimentar, digamos assim, foi um rudimento para o que se tem hoje na neurociência. Então, teve a sua importância? Teve o seu significado para aquele momento, né? Tá bom, já completei. Depois, se tiver mais tempo, a gente conversa mais. Ok. Ivone? 5 minutos, Ivone. Vixe, só, eu agora estou fazendo a parte de Val. Só aqui falando do que Itamar já falou bastante, mas eu só queria acrescentar, né? As teorias de César Lombroso, que ele era criminalista, e ele tinha ele ditava os aspectos do criminoso, né? Ombros curtos, e por aí ele ia, né? Então, naquele tempo, realmente, eles focavam muito a questão do corpo, né? Achando que o corpo era que dizer que tipo de espírito era que estava habitando o corpo. E a gente sabe, pela doutrina espírita, que não é bem assim, né? Principalmente a gente que está passando por essa experiência de ter um filho. Ele, mesmo com a doença, ele consegue exteriorizar a parte intelectual dele muito forte, né? Muitas vezes, mesmo ele na crise, ele consegue ter uma lucidez, né, da parte intelectual dele muito forte. Isso ele nunca, até agora, com as doenças e a idade, ele ainda consegue dominar bastante, mesmo com as dificuldades mentais. Mas, voltando ao meu artigo, eu nem vou complementar, porque vocês já falaram, mas eu queria só enfocar uma questão de que a gente precisa diferenciar prova de expiação. A expiação, o espírito, passa quando ele precisa reparar erros, e a expiação, geralmente não, ela é dolorosa. Mas a provação não, o espírito precisa ser provado para que ele possa galgar uma escada na sua evolução. E isso está no desígnio de Deus.
É a mesma coisa de você ir botar uma criança numa escola e dizer, isentar ela das provas. Como é que ela vai poder passar para o próximo ano se ela não é provada? Então, as provas são necessárias para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Não é Deus castigando. Né? A gente não vai dizer que o aluno que vai fazer prova está sendo castigado. Não. Ele está sendo testado se ele merece galgar uma escada na sua evolução. Então, a gente precisa diferenciar a prova. E a Dival, ela coloca muito bem, disse tudo, eu não quero mais acrescentar nada. Só isso. Bora, Val. Eu vou começar pela fala de Itamar. Eu não sei se vocês se lembram que aí, quando Itamar estava falando, vocês aí falando dessa questão de Kardec, eu não sei se vocês se lembram de uma teoria, eu acho que Rian deve lembrar, por conta das áreas afins. É uma teoria sociológica que se chama darwinismo social. O darwinismo social, logo depois que... Aí a gente vai estar tudo junto. Teoria de Darwin, né? Teoria de Darwin da seleção natural. Aí a gente vai ter doutrina espírita e a gente vai ter, logo depois, vai surgir alguns, como é que chama? Sociólogos, eles vão trazer uma teoria, que é o darwinismo social. E o que é que essa teoria vai trazer? Vai pegar lá Darwin, vai pegar a teoria da seleção natural de Darwin e vai, exatamente essa teoria, vai motivar as ideias daquela época na Europa de eugenia, de racismo, de imperialismo, de fascismo e de nazismo. Kardec estava nesse contexto, Kardec vivia nesse contexto. Aí, quando Itamar disse, muita gente realmente fala do racismo de Kardec, mas aí, se você for entender a teoria do darwinismo social, você vai exatamente entender por que, às vezes, Kardec se colocou de alguma forma, porque lá vai dizer nessa teoria que vão existir características biológicas e sociais que vão determinar que uma pessoa é superior à outra. E que as pessoas que vão se enquadrar nesses critérios vão ser as mais aptas. Vão ser as mais aptas. E outra coisa, alguns padrões vão determinar esses indícios de superioridade de um ser humano, as habilidades nas ciências humanas, nas ciências exatas, a questão da arte, a raça do que aquela pessoa faz parte. Então, essa teoria permeava o imaginário daquela época. Então, todo mundo que estava se debruçando a esses estudos pode ter sido levado por isso aqui também, né? Então, aí explica, por exemplo, porque muitos diziam que o negro não era apto, ele não ia conseguir, ele era de uma raça inferior, exatamente pela teoria do darwinismo social. A questão de Ivone, eu lembrei, Ivone não, Rian e Eleni, eu lembrei de uma pergunta do grupo de estudos, né, que a gente fez, acho que foi até a dona Marilene, a questão ao tempo que morreu, né? O tempo de ser evocado, foi ela ou foi a Chiquinha? Não sei quem foi, alguém fez uma pergunta assim, né? E pode ser evocado, morreu recentemente, e quando a gente vai ver a data de morte, do desencarne dessa como é a senhora Bertrand, né? Foi que vai se comunicar, foram 8 dias, 8 dias. 8 dias apenas a comunicação. Uma coisa que me chamou a atenção aqui é quando ela diz aqui, que a plenitude das novas faculdades dela, ela não tinha ainda, não estavam plenas, né? Não estava plena. Outra coisa, aqui, quando ela fala do esgotamento dos órgãos, eu lembrei de minha avó. Eu chamava ela de mãe, até hoje eu chamo ela de mãe. Ela desencarnou com 96 anos. Ela desencarnou, aí o povo não fala assim, como um passarinho,
Por quê? Porque os órgãos se esgotaram. Foi o esgotamento dos órgãos que fez com que ela desencarnasse. Não foi nada, nenhuma doença, nada. Mas o tempo esgotou mesmo. O médico disse, esgotou, não tinha mais para onde ir. E aí ela desencarnou, e assim, muito tranquilamente. E ela fala aqui, né, nesse esgotamento dos órgãos, mas ela fala por conta dos sofrimentos que ela teve, né? Outra coisa aqui. Lembrei, vocês já sabem de Sueli Caldas Schubert? A semana passada, eu soube que ela quando Sueli ela acordou depois de 2 dias de desencarne, ela já estava desperta no mundo espiritual, 2 dias depois. E agora ela já está em plena atividade. Então, aqui, ela vê logo aqui, né, esse espírito aqui, vê logo os espíritos que o cercam, e ela já sai, né, desse processo da morte, se desliga e vai viver a vida do espírito. Gente, isso é massa, né? Meu Deus, que maravilha! Que maravilha! Eu sei, eu vou terminar nesse, meu filho. Não se preocupe não, que eu não vou passar, não. Que maravilha se a gente chegar até essa consciência do espírito. A gente realmente, depois de 2 dias, perturbação, tempo normal de perturbação, mas assim, vai depender muito da nossa prática, não só do conhecimento, mas daquilo que verdadeiramente a gente pratica. Ok, o meu já esgotei. Itamar, por favor, Itamar. Beleza, só pegando um gancho no que Val falou aí, nós já apresentamos, já vimos alguns artigos, até de suicidas, que Kardec evoca logo depois de cometer suicídio. E aí derruba o mito, né? O mito que tem que esperar vários meses, vários anos para se evocar os espíritos. Agora, uma coisa é o espírito se comunicar, outra coisa é ele ter consciência e não sofrer. Aí que esse sofrimento a gente vai para o Livro dos Espíritos, que é lá sensações e percepções, que não é real, é apenas a percepção e a sensação e as sensações dele. Mas isso também, Val, nos outros grupos chamou a atenção do tempo, no tempo. E chamou a atenção também de Kardec, não é o primeiro espírito evocado que fora espírita quando encarnado. Que isso é outra coisa interessante. Kardec evoca alguns espíritos espíritas para saber se tem diferença dos espíritos que foram materialistas ou espiritualistas. Porque ele queria saber, olha, como é que você está? Você está feliz? Qual a sua condição? E também evocações a pedido dos familiares. Você vê que a filha pediu para evocar, né? E, no final, a confirmação. Olha que coisa interessante. Ela confirmou, aí é minha mãe mesmo, tem evidências que é minha mãe. Então, isso é muito, são coisas assim interessantíssimas nas evocações, que fica claro que durante todo esse processo, na Revista Espírita, Kardec utilizou essas evocações como sendo um instrumento e objetos de pesquisa, de estudo, de confirmação de quê? Da natureza dos espíritos, né? E do destino, e da origem também, porque alguns espíritos, ele vai dizer, você veio de onde? Aí eu vim de outro planeta, vim de outro mundo. Por isso é que ele colocou o conceito, vendo isso é que a gente vai entender o conceito do espiritismo. É a ciência que estuda a origem, a natureza, a origem e destino dos espíritos e sua relação com o mundo corpóreo. Então, aqui dentro a gente percebe isso, todas essas coisas, né? A relação desses espíritos com a gente. Como é que você está? Você está feliz? Qual o nível de consciência? Você lembra de outras encarnações que você já teve? Você veio de onde? Você veio da Terra? Você veio de Júpiter? De outro? Que lugar você veio? Alguns espíritos, não. É a primeira encarnação minha aqui. Então, isso tudo é maravilhoso para a gente perceber que Kardec realmente foi um grande estudioso. Acabou. Mas ninguém me respondeu, né, meus diletos, por que aquela menina disse que estava reencarnada ou ela não sabia o que era que estava fazendo?
que é Eu li assim, reencarnada, achei que estava errado, era na coisa, achei que ela não estava reencarnada, não. O das rosas? assim, ela diz que está reencarnada, depois está... Porque a outra... Depois ela pede que plante rosas, né, no jardim, trazem rosas para ela. A outra diz assim, você já visitou outros lugares? Ela diz, não, a gente não pode dar um nome de visita a essas coisas que eu faço. Mas ela fala que pode estar embaixo do pensamento que ela já está não sei aonde. Daí sim, porque não tem... Ela diz que vai em outros lugares, mas essa menina ela fica assim, ou taco do lado da mãe, ou não tem, essa menininha está meio confusa. Eu entendi que não estava reencarnada, não. Ó. Ela diz que está reencarnada. Não, eu que achei que era erro, que às vezes sai erro na hora de escrever o negócio aí. É coisa errada assim também. Sim, deixa eu botar pimenta também. Eu estava lembrando aqui de obras póstumas, quando fala do conceito do belo. Como lá fala que o belo, as pessoas belas, que fala até das pinturas grotescas, elas têm traços finos, não sei o quê, não sei o quê. Então, esse negócio, gente, de realmente achar que as pessoas que têm os traços mais finos, que têm um semblante mais delicado, são mais evoluídas, isso está arraigado realmente, que para tirar isso, realmente é a gente que tem que desconstruir isso em nós, em primeiro lugar. Em nós, porque às vezes a gente vê uma pessoa, até no modo de se apresentar, nós ainda julgamos muitas pessoas pela apresentação física. É verdade. Nós nos esquecemos também, galera, sabe de quê? Um cabra aqui, baiano, que defendeu a antropologia criminal, que foi defensor da frenologia, que foi o doutor Nina Rodrigues, né? Eu ia falar nele agora. Eu ia falar nele nessa situação aí. Nina Rodrigues foi um defensor disso aí, né? Que inclusive foi ver de perto o corpo de Antônio Conselheiro, né? Que pediu a cabeça de Lampião, Maria Bonita, para poder estudar. Era adepto de César Lombroso, da frenologia, né? E diz que a frenologia ainda é ensinada nas escolas de direito. Ainda tem essa matéria. Aí Jorge Amado, não adianta Jorge Amado passar a tenda dos milagres todinha batendo nele, né? Que não tirou da cabeça de ninguém. Muita pouca gente leu Jorge Amado, então continua Nina Rodrigues aí prevalecendo. Você vai ver Euclides da Cunha, vai pegar Nina Rodrigues, vai reproduzir em Os Sertões todinho, que era o pensamento daí, vai escrachar com os sertanejos, mas um tempo aqui eu mandei para vocês a história da descendência do homem, que é um dos livros de Charles Darwin, de 1871, que eu mandei uma parte. E ele diz lá claramente que o homem se divide em duas escalas, a escala aqui, o europeu aqui e os aborígenes, os gorilas aqui no outro ponto. E todas essas classes do meio vão deixar de existir, porque essas duas vão crescer. E ele diz taxativamente que entre os antropóides, que somos nós, né, que temos essa forma humana, os gorilas, os chimpanzés e os outros também fazem parte dessa cadeia evolutiva. Então, ele diz que o menor problema, o chinês, negro, australiano, aborígene, esse povo, tudinho. Aí me perdoe que eu vou fechar com a pimenta malagueta grande. Eu cheguei para André Luiz Peixinho num dia, num bate-papo, e perguntei ele, Peixinho, por que é que o pessoal da capital se acha superior a gente do interior, inclusive no movimento espírita? Ele deu risada. Aí eu cheguei para Robson Ferrer e disse a Robson Ferrer, por que é que vocês só querem chamar a gente para participar aqui, vocês não chamam a gente do interior para ir fazer palestra em Salvador? Por que é? Sendo que aqui no interior tem muita gente que tem 10 vezes mais conhecimento que vocês. Aí ele calou a boca, aí me chamou, eu e Anderson, um dia só, a gente deu um bocado de porrada, mas nunca ele chamou. Rapaz, Anderson hoje está falando, marcou para falar sobre a cronologia das obras de Kardec. O Anderson, pelo amor de Deus. E ele estava com... Mas você entendeu, né, Itamar? Porque ele nunca mais chamou você e seu parceiro Anderson, né? Entendeu? Imagine.
É Dois verdade. cacetando. O Val, ele analisou a cabeça de Itamar e disse: mau elemento, problemático, E a de rebelde. Anderson, E a de Anderson cabeçona também de disse: Anderson, E aí? problemático, rebelde. Analisou aí, ó, meu filho. Ó, eu queria falar uma coisa, Rian, que tu perguntou aqui no livro, eu fui reler aqui a questão da menina das rosas. Realmente aqui deixa confuso, a gente fica confuso. Por quê? Porque ela diz que ela está reencarnada. Ela diz assim: eu aprendo a vida da alma, estou reencarnada. Ela está aprendendo a vida da alma, mas ela diz: mas eu continuo ainda um espírito conservador. E depois ela vai dizer: fora disto eu viajo, eu vejo desgraça, eu afasto tentações, estou muitas vezes aqui, entendeu? Então, assim, ela está reencarnada, mas ela está Mas dizendo que ela eu acho que no último parágrafo explica aí, ó, quando diz: espiritual. o espírito desapareceu fazendo sombra um instante Sim. sobre o raio de As sol que rosas. continuava. Então, o dia amanheceu, né? Para ela, o dia amanheceu, ela retornou. Eu entendi essa simbologia aí. Não, Itamar, não é isso que está falando, não. Não é isso que ele está falando, não. A Ele frecha está falando porque não. O texto fala, é como ela fala, é a forma que ela fala. Ela diz que está reencarnada, está aprendendo na vida, mas ela está falando da vida do espírito. Faz algumas coisas lá e, ao mesmo tempo, reencarnada. Sim, aí a questão é, a gente podia dizer assim, ela está encarnada em outro mundo e vem no período de vida, mas ela diz que está constantemente do lado da mãe. Mas tem uma outra coisa, viu? Observe bem aí. Essa mensagem não foi recebida na sociedade parisiense, foi remetida. Sim. Aí Kardec, no próximo mês, eu até apresentei esse artigo domingo, no discurso do mês de julho, no discurso do início do 4º ano da sociedade, Kardec vai dizer, sabe o quê? Olha, nós temos que ser mais criteriosos com as mensagens que a gente está recebendo. Ele faz essa observação. Bom, então, se ele deixou passar, se ele engoliu mosca, pois é. Olha, mas não se espantem, que no primeiro artigo que eu fui fazer aqui, nesse grupo da gente aqui de vocês, eu me preparando, eu fui fazer aquele da Revista Católica, do Observatório Católico. E eu encontrei 4 traduções diferentes, a gente discutiu, não foi, Itamar? Eu, você e Anderson. 4 traduções diferentes da mesma passagem. Tá? 4 traduções, que ele dizia que se a força se esgotava a força do homem, então se admitia o sobrenatural. Aí dizia, até onde vai, até onde não vai, até onde chega, até onde não chega. 4 traduções diferentes, tá? E tudo das revistas espíritas. Aí foi que Anderson foi atrás de uma tradução francesa para a gente, por analogia, fazer a comparação e usar. E ainda vou dizer... Espíritos felizes, só um pouquinho. Ele está falando de espíritos felizes que estão muito bem no mundo espiritual após o desencarne. Por isso que, para mim, foi algo na hora da escrita, entendeu? Eu não entendi. Eu acho que o reencarne... Só foi como eu entendi. Porque está falando de todos que já foram e que estão bem. E que vem visitar, que tem contato com os familiares. Aí eu achei que ele quis... Foi como eu entendi. Não estou dizendo que é o certo, viu, meu povo? Marni, ela começa dizendo assim: estou no meio de espíritos bons. Ponto. Ela está desencarnada. Quem está desencarnada como é que ela diz que está no meio de bom, não? Só fica de ruim? Não, Nini, não é isso não, mulher. Eu não estou entendendo o que tu está falando, por isso que eu ela falou que está reencarnada. Minha filha. Ela está reencarnada, está no mundo espiritual. Se eu falar de cada vez, eu vou entender. Eu acho que talvez aí pode entrar justamente o quê? Duas teorias, né? Ou essa teoria de ter vindo deturpado ou de ter tido deturpação nas traduções. Querem ver uma coisa? No artigo do mês que vem, de maio, no discurso,
aliás, o fenômeno de transporte, eu e antes a gente descobriu essa semana, sabe o quê? Que esse artigo, fenômeno de transporte, do mês de maio de 1861, foi publicado, foi levado para o Livro dos Médios. Ora, o Livro dos Médios foi lançado em janeiro. Como é que um artigo de maio foi levado? Significa dizer que nas edições posteriores Kardec completou. Então, isso é uma coisa que a gente não sabia. Então, algumas informações aí que estão no Livro dos Médios, no Evangelho segundo o Espiritismo, até chegar a 1860, Kardec estava sempre completando as obras. E a gente nunca ouviu falar isso em lugar nenhum. A gente descobriu no sábado, antes passou uns 300 áudios para mim. Fica louco, fica... E eu cheio de problema, cheio de confusão na cabeça, confusão, e eu sem saber que rumo tomar, e antes o pau pode calma, antes calma. Pronto, só para fechar aqui, Ni é porque ela está falando que está no meio de bons espíritos, que ela é feliz, e ainda diz assim, minha passagem entre vós era um resto de provação física. Aí ela diz, ó, sofri, mas o sofrimento não era nada. Aí é quando ela diz, agora eu estou aprendendo, aí depois fala, estou reencarnada. É isso. Não, abra o fone, abra o áudio, minha filha. Abra o áudio. Quando ela disse que já fez a passagem, tudo, para mim não ficou dúvida que ela estava desencarnada. Resumindo. Pronto. Então, certo, ela está desencarnada, mas ela diz que está reencarnada. Foi o que eu estou dizendo o tempo todo, na hora de escrever. Não tem erro, não, gente, na escrita. Pronto, erro. Tradutor e traidor. Quem traduz... Então, vamos pensar o seguinte, vamos tentar, no nosso momento de sono, hoje de noite, e pedir para ir dessa menina que ela nos esclareça, que a gente possa, pelo menos, acordar amanhã com uma certeza. Val, tu encerra, Val, para nós? É mesmo. Vamos lá. Ô, gente, vamos vibrar pelo Gramacho. Tu conhecia ele, né, Itamar? Quem? Conhecia o Gramacho? Não estou sabendo nada. Abre-me. O Washington Gramacho desencarnou hoje, Tamar. Não sabia, não. Oi, lembra dele? Tu lembra dele? Lembro. Então, vamos lá. Vamos fechar nossos olhos. E quem lembra da fisionomia dele, vamos visualizá-lo. E nesse momento de encerramento do nosso estudo, vamos pedir aos bons espíritos que estejam ao lado dele, o ajudando, para que ele possa ter tranquilidade na sua passagem, ter auxílio da equipe espiritual. E vamos também vibrar com a luz, imaginando uma luz verde, que é a luz da cura, iluminando o nosso mundo, banhando, como se fosse gotículas de luz a nos banhar os corpos de todos, de toda a humanidade nesse momento, para que essa luz curativa nos auxilie, nos faça melhores, mais tranquilos, mais harmonizados, e que o nosso coração possa ser, nesse momento, corações que emitem luz para todos quantos precisarem dela. Obrigada, equipe espiritual dos nossos grupos de estudos, e nesse momento, que ilumine também a Clécio, que essa luz o banhe, que a luz também banhe a Alex, a casa de Ivone, o irmão dela, todos os familiares, a casa de Itamar, ilumina os familiares de Itamar com essa luz da cura, os meus familiares, os familiares de Rian, os familiares de Eleni. E assim, Senhor, nós te agradecemos, porque sabemos que Tu estás conosco o tempo todo. Obrigada, Pai, e continuas, permaneces conosco. Que assim seja. Boa noite, meu povo.
Boa noite, Ivone. Boa noite, Boa noite. Saúde e paz. a todos nós. Boa noite, meus queridos. Boa noite. Boa.